Cadê a Laila? Bom dia, muito bom dia para você que ligou aí a telinha da TV Ponta Verde e já se deparou com o quê? Com o nosso Tudo de Bom, de segunda a sexta-feira, 11 em ponto, assim ó, eu tô aqui já te esperando com muita informação, notícia, bate-papo, entretenimento. Que bom ter sua companhia, obrigada, tá? Obrigada por ficar comigo. Segue a gente aí, onde? No nosso Instagram, Tudo de Bom _AL. Eu ganho muitos seguidores, hein? Todo dia lá eu vejo que vocês estão comparecendo, bacana. Siga também aí, ó, a minha página, @Monique Freitas. E também, gente, no Facebook a gente pode interagir e conversar, tá? Até porque, vou te falar, tem muito assunto hoje que vai interessar você, hein? A família inteira. Por quê? Muito se fala sobre a ansiedade. Para aí um pouco. Ansiedade? Ansiedade, gente, né? É um transtorno mais comum entre os brasileiros durante a pandemia. Hoje tem bate-papo com o psicólogo Carol Costa. Vem tratar desse assunto, nos orientar sobre como manter nosso equilíbrio. Te dar um bom dia aqui. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo ótimo. Falar que bom sobre estar aqui. ansiedade, hein? Eu tô me sentindo um pouco ansiosa esses dias, Carol. Eu e uma pesquisa que eu fiz, sabe? Assim, meio que com os meus amigos, colegas de trabalho e, assim, as pessoas que eu convivo. E tem muita gente se sentindo ansioso, às vezes com leve tristeza. Tem pesquisa que aponta que após a pandemia muita gente ficou assim, não é verdade? É verdade, é verdade. Um aumento muito grande, enorme, para falar a verdade. Pessoas que já sofriam desse mal, e aí a gente coloca a ansiedade e também a depressão, porque uma anda de mãos dadas com a outra, né? Elas são gradativas. Então, pessoas que já sofriam, aí aumentou nesse momento de pandemia, e pessoas que nunca tiveram, de repente, começaram a ter. Mas tem solução, viu, gente? Pra isso, claro que tem. Daqui a pouco tem bate-papo com o maravilhoso Carol que tá aqui com a gente. Também vamos falar sobre pandemia do divórcio. Pois é. Inclusive, conheço amigos meus, viu, que quase acabaram com o casamento, com a relação. Mas calma, como lidar com o parceiro em meio à ansiedade, os problemas gerados em 2020, né? Como eles afetaram os relacionamentos em geral, principalmente os casais. Presença da educadora em sexualidade Laila Brandão, que já tá ali, maravilhosa, saudade de você. Daqui a pouco tá aqui no nosso sofá também com a gente para falar sobre isso. Hoje também é dia de Delícias TDB. A receita é um bolo de banana fit, muito facinho de fazer e para você ainda ficar, ó, toda, né? Porque é fit, aí pode. Tá certo? O Arão que vai passar essa receita. E a gente começa nosso bate-papo. A Laila chegou, mas pode ficar à vontade, eu vou sentar daqui a pouco, você chega chegando também, tá, Laila? Porque, vamos lá, pronto? Claro. Já vou pedir para quem estiver no Facebook, gente, para mandar a sua perguntinha para o nosso Facebook. Qual que é o Facebook, Monique? É o TV Ponta Verde SBT. Me responde aí, que eu quero fazer essa pesquisa, rapidinho. Você se sente mais ansioso? Porque muita gente, né, após a pandemia, tem falado sobre isso. Se sente mais ansioso, ansiosa. Ansiedade é o transtorno mais comum entre os brasileiros, como eu falei agora há pouco. E durante a pandemia, né, segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, realmente isso aumentou, gente. Por isso que o Carol Costa vem tratar desse assunto. Deixa eu dar um bom dia, Laila Brandão. Bom dia, Laila, tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo Já jóia? viu, né, que tem muito papo hoje. Delícia, né? Um papo gostoso. Aí com a Laila, gente, que é educadora em sexualidade, a gente vai tratar dessa questão, né? Veio a ansiedade, veio também os impasses dos casais, não é, Laila? Exatamente, a gente teve muitas questões aí dentro da pandemia em relação à sexualidade, principalmente separações, né, em relação a isso. Então, temos muito que falar sobre isso e principalmente como é que tá a relação. Porque, na verdade, essa pandemia, Monique, ela veio trazer ela foi um termômetro, mostrar, na verdade, como é que estava essa relação. Porque antes a rotina, cada um ia para o seu lugar, fazia a sua parte, chegava em casa, comia, dormia, não existia o diálogo. Então, no momento de existir, que era que o casal estava um ao lado do outro, conversando, como é que estava?
Então, assim, morno, Foi o termômetro. frio, exatamente. Nossa Senhora! Exatamente. Carol Costa, sempre bem-vindo. A gente já Obrigado. tava papeando aqui nos bastidores, sabe? Se consultando também. Pessoal, seguinte. O que falar sobre ansiedade, eu quero que você caracterize o que é uma pessoa ansiosa, o que é a ansiedade. Pois é, você falou aí que é o mal que mais aumenta, né? Que mais tem indícios no Brasil Pois hoje, é, né? a OMS Há caracterizou. quem fale que é o mal dos tempos modernos, século. né? Justamente, juntamente com a depressão, com a própria síndrome do pânico também, que vem se agravando a cada dia. O que a gente está falando é de um desequilíbrio neuroquímico, na verdade. Então, quando isso, em alguma situação na sua vida, as coisas não estão andando, ou você está sofrendo muita pressão, ou alguma outra situação, como na pandemia, o que estamos vivendo, né? Até porque o inimigo invisível é algo que a gente não consegue ver, isso já aumenta a ansiedade. Então, tem uma gama de pessoas sofrendo desse mal agora. Então, os primeiros sinais devem ser observados para que não venha a evoluir para uma possível depressão mais profunda, uma tristeza mais acentuada, uma profunda melancolia, e aí vem outros problemas que envolvem isso também. Mais graves, né? Ó, gente, tem que falar, né? Durante a pandemia, a gente ainda tá atravessando ela, mas a ansiedade se instalou mesmo nas pessoas, porque a gente estava vivendo uma realidade totalmente diferente, o mundo inteiro, né? Então, Carol, fala pra mim, a pandemia, a gente sente que ela tá, entre aspas, passando, estamos aguardando a vacina, passou a quarentena, né? As pessoas já estão saindo de casa, mas o que não saiu da gente foi essa tal dessa ansiedade, Pois né? é verdade. De correr contra o tempo, dizer, nossa, perdi o ano 2020, foi perdido pra mim, o que é que eu faço agora? Primeiro, uma situação que ninguém imaginava que a humanidade fosse passar por isso. Uma coisa que era na Ásia, começou na Ásia e de repente cruzou fronteiras, se alastrou pelos continentes e agora estamos vivendo essa realidade. O que começou com agora já está no mundo todo. Se fala, inclusive, de uma segunda onda, uma possível segunda onda, em alguns lugares do mundo também tem acontecido. E o que vem acontecendo também é o aumento dessas situações onde o ser humano passa, onde vem aumentar a ansiedade, depressão, a síndrome do pânico, que Pode já ser é que uma a derivada. pandemia passe e isso fique na gente, se a gente não cuidar? Muito provavelmente. Por isso que tem que estar atento aos primeiros sinais. O que acontece? Se falou muito do medo, de repente começou um medo muito grande nas pessoas, na sociedade. Primeiro, identificar se esse medo é real. Eu preciso realmente ter esse medo, eu estou tomando os cuidados necessários. Identificado isso, a gente começa a mensurar esse medo. E de Não repente, dá tanto peso a ele. Seria isso? ou a devida importância, né? Importância. Porque isso é subjetivo. O que pode ser importante para você pode não ser para o outro, né? Pessoas de grupo de risco em casa, idosos, crianças, gestantes, tem uma razão de ter um medo, porque, como eu falei anteriormente, é um inimigo invisível e isso tende a agravar essa ansiedade, esse receio. O que não pode acontecer é você bloquear. Ou seja, uma coisa é eu não consigo, eu não quero ir comprar o pão, e outra coisa é eu não consigo ir comprar o pão. É bem diferente. Exatamente. Então, é a partir daí que se começa a trabalhar em pequenas, médias e longo prazo a questão das metas. Hoje eu vou fazer tal coisa. Se eu ver que realmente eu não consigo fazer, eu vou começar um trabalho com o acompanhamento psicológico, justamente porque eu já identifiquei. Eu já tive alteração do sono, eu já tive alteração do humor, irritabilidade a 1000 por hora. As pessoas me dão um bom dia e eu já... Né, Nem responde nem muitas respondo. vezes. Exatamente. Eu começo a ter sinais que a gente chama de psicossomatização. São dores no corpo, sudorese, tontura. Algumas pessoas reclamam de formigamento nas extremidades, na ponta dos dedos, dor no braço. E isso fica muito evidenciado. Gente, verdade, tudo isso, viu? Acho que muita gente passou por esses sentimentos, nessa mistura de sentimentos. Também, né, nessa pesquisa foi constatada uma presença moderada de transtorno do estresse pós-traumático, né? Eu acho que a gente está vivenciando isso, seria Sim, exatamente. correto falar assim? Uma situação onde você de extremo perigo, onde lhe causou uma dor psíquica muito grande, que colocou sua integridade em risco, situações que venham se assemelhar a essa, lhe traz a mesma situação de pavor e de pânico que você teve naquele momento. Por exemplo, para ficar mais claro, uma pessoa que passou por uma rua escura e foi assaltada. Uma próxima rua escura, ela vai ter aquele mesmo sentimento de pavor, de medo, de terror que teve naquele momento onde sofreu o assalto.
Mas para isso tem tratamento e assim o êxito é muito grande. Por isso os profissionais, gente, né, especializados nisso para ajudar você. Então, Carol, pra gente meio que... Daqui a pouco tem outro assunto que a gente vai, né, fazer um debatezinho aqui que é sobre relacionamento. Mas como a gente pode manter o equilíbrio? Se a gente tá sentindo isso, busca um profissional, né? A gente tem que auto-policiar, tem que se policiar mesmo? Identificados os primeiros sinais, obviamente é aquilo que eu falei, entre outras coisas também, cada um se conhece. O interessante, na hora que percebeu isso, começar a buscar atividades prazerosas. Se antes você tinha atividades prazerosas e agora não são tão prazerosas, já é também um sinal. Você tem que buscar algo para ser feito. Você tem que começar a ocupar a mente no sentido assim, de coisas boas. Por exemplo, se você é uma pessoa mais sensível, você não vai procurar uma mídia sensacionalista que fala tantos mortos. Isso vai mexer com a pessoa, porque a pessoa é mais sensível. Então, busque apenas um ponto, apenas um foco de informação e se concentre nele. E uma outra coisa é você começar a ter uma rotina. Durante o dia eu vou fazer tal coisa e produzir algo que talvez antes você nunca tinha feito. São algumas dicas. Exatamente. Ler um bom livro, arejar a mente, isso também é interessante. É interessante. Olha, aí, né, a Laila tá aqui também para falar sobre relacionamento, mas eu já vou puxar, já vou fazer esse gancho. Gente, aí, ansiedade, aí esse medo que se instalou na gente, esse estresse pós-traumático, afetou os casais e o número de divórcios aumentou 50%. Pessoal. 50%. Meu Deus do céu, quer dizer que as pessoas, tipo assim, se conheceram, né? Na prática é bem isso, né? Na verdade, o que é que acontece? As pessoas tiveram que ficar mais reclusas. Sim. Com isso, evidenciou um defeitinho do outro. As pessoas ficaram mais juntas, como ela bem colocou, e de repente começou a ver determinados traços que antes você não percebia por conta da distância, do dia a dia, exatamente, do trabalho. Um ficava em casa, outro ia trabalhar, ou os dois saíam para trabalhar, e de repente se uniu ali. Aí as coisas ficaram mais evidentes. Olha, o resultado foi o quê? O número de divórcios aumentou. Agora vamos segurar esse assunto um pouquinho? Vamos. Gente, Laila, realmente tem pesquisas que apontam isso, né? E, inclusive, começou lá na China. Tudo começou lá na China, até a questão do divórcio, gente. Então, se você tem dúvida, você pode mandar, que a gente tá com 2 profissionais excelentes aqui para responder sua perguntinha. Tô de olho no Facebook e daqui a pouco eu já mando a perguntinha para eles, porque agora tem um recado para vocês. Vem comigo aqui na tela, ó. Nosso programa, como sempre, está o quê? Está tudo de bom e vai continuar desse jeitinho. Tá vendo essa delícia de requeijão aqui, ó? Olha, foca aí. Faz parte da família Bom Leite. Essa marca que há 30 anos leva os produtos mais fresquinhos e gostosos para nossa mesa. Aí, minha gente, vocês precisam experimentar. São várias versões, né? A versão tradicional, a versão cheddar e a versão light, meu amor. Tem para todos os gostos, tem para todo mundo. Olha aqui os 3. Demais, né? Todos saborosos. Ó, confesso que o cheddar é sensacional, né? A gente sempre tem um queridinho. E olha, para conferir as receitas e muito mais, curta Bom Leite no Facebook, siga Bom Leite Oficial no Instagram, porque Bom Leite há 30 anos, bom dia é com Bom Leite. Bom demais. Intervalo comercial, bem rapidinho. Na volta, pandemia do divórcio. Laila, é a pandemia do divórcio ou não é? Me conta. Tá sendo muito para a sexualidade, para os casais, mas ao mesmo tempo, Moni, tá vendo também muita galera se juntando, casando, morando junto. Tem isso? Estamos tendo também. Gente do céu, olha, como lidar, né, com seu parceiro em meio à ansiedade, os problemas gerados em 2020, as contas, né? Será que isso afetou? Tem como salvar o relacionamento ainda? Hein? Falando homem-mulher, casais em geral, né? A Laila Brandão tá aqui. Tava com saudade de você, viu, amiga? Muito. Que bom. Voltou de onde? Voltei. Tava viajando. Tava em Campos do Jordão. Campos do Jordão. Pra ela, ó, só fez bem. A quarentena só fez bem. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Ah, sim. De volta com o meu, com o seu Tudo de Bom. De segunda a sexta-feira, 11 horas. Tô aqui te esperando. Muito obrigada pela sua companhia. Segue a gente no Instagram, na tela.
Tudo de Bom, _L. Vai me seguindo também? Monique Freitas. E também no Facebook, TV.verde SBT, estamos ao vivo respondendo suas perguntinhas. O tema hoje é ansiedade devido à pandemia e também divórcio pós-pandemia, né? Ou seja, a pandemia de divórcio. Gente, tá demais hoje. Manda sua pergunta que daqui a pouco os profissionais estão aqui para responder, tá bom? Mas antes, tem um recadinho para você. Então vem aqui, ó. Olha, seguinte, você já parou para pensar que nunca passamos tanto tempo em casa? Não é verdade? E nesse momento de isolamento, nossa casa é o local de trabalho, das refeições, a escola dos filhos, não é verdade? Então, nada mais natural do que querer deixá-la mais bonita, mais confortável. Concordo demais com isso. E se você está pensando nisso, vou te contar uma novidade. Tá rolando a semana mais especial do ano, ó, na Casa das Tintas, pessoal. É a liquidação Casa das Tintas. Toda loja com preços, ó, lá embaixo, bem baixos mesmo. Somente esta semana, de 9 a 14 de novembro, né, de segunda a sábado, entra em vigor uma tabela de preços exclusivos, com tudo, agora eu disse tudo, mais barato. Melhor do que qualquer Black Friday, hein? Não perca a oportunidade e venha, corra, venha renovar sua casa, escritório, empresa e até o seu carro com a Casa das Tintas. Se você preferir, faça seu orçamento e pedidos de materiais sem sair de casa, né? Na comodidade do celular, pelo WhatsApp de Maceió, que é o 99983-6768. 9983-6768. Facinho. Também tem o WhatsApp de Arapiraca, que é o 82-99916-1678. Tá certo? Casa das Tintas, ó. Precinho lá embaixo. Seguimos com o tema. E agora com ela, minha querida amiga, parceira do Tudo de Bom, longa data, né, Laila? Longa data mesmo. Demorou pra voltar, né? Demorei, cara. Demorou, tava Essa viajando. pandemia também, eu viajando um bocado, agenda cheia. Tá de bem com a vida? Tô maravilhosa. Tá ótima. Viajando muito com a mozão. Mas hoje, pandemia do divórcio. Gente, em meio à ansiedade que a gente já estava falando, né, dos problemas gerados em 2020, tudo isso afetou muito a relação, né, dos casais. E aí, a Laila veio aqui para dar aquele sacode em você, responder suas perguntas. Ela que é educadora em sexualidade e é sempre muito bem-vinda. Muito grata. Lailinha, já tem pergunta para você aqui. Manda, manda. Só quero te perguntar antes, né? As medidas de isolamento social só intensificaram os conflitos em família ou teve pessoas que assim conseguiram se fortalecer mais? Teve os dois lados da moeda, né? A gente teve muitos conflitos reais, alguns casais sentiram bastante por conta da convivência. A rotina ela é muito saudável também, né? Então, assim, tudo em demasiado, claro que não é legal. Mas lembre que o homem, ele tem a vida dele, a mulher tem a vida dele, os casais, cada um tem sua vida e sua rotina. E nesse momento de pandemia, quando entram todos em uma rotina única, com certeza tem conflitos. Porque é natural que pessoas diferentes, com personalidades diferentes, tenham pensamentos diferentes e vejam as coisas diferentes. Então tiveram sim muitos conflitos. Agora tiveram sim quem conseguiu se amar mais, se unir mais, porque a rotina muitas vezes separa muito, né? Não dá tanto tempo assim. Então muitas vezes em casa, juntos, fazendo muitas coisas juntos. Então coisas pequenas que saem da ideia da preocupação com o trabalho, né? Então assim, cozinhar juntos, assistir filmes juntos, tivemos tempo para isso, né, nesse período de isolamento. Muito tempo, né, para fazer coisas boas, para se reinventar, se conhecer ainda mais. Agora, gente, o número de divórcio aumentou, inclusive o número de violência doméstica também. A gente falou sobre isso já aqui no Tudo de Bom, infelizmente, né? Aí eu tenho algumas perguntinhas. Tá pronta? Sim. Olha, primeira pergunta para você. Eu não vou divulgar o nome, tá, gente? Tá no Facebook, mas eu não vou falar. Ela disse que sofre muito com estresse, porque a gente começou a conversar no primeiro bloco. E isso está afetando o relacionamento dela. Já pensou em se separar, mas desiste. Tenta ser paciente, mas não está conseguindo. É uma mistura de emoções que ela está vivendo, que está fazendo ela chorar muito e ela está se culpando por isso. Me ajudem, por favor. Um beijo, obrigada pela sua pergunta. Laila, Vamos a gente vê que ela está chorando, está bem sensível, afetada, né? Sensível. Bem sensível.
é importante, assim, o autoconhecimento nesse processo. Não só da pandemia, mas o processo natural de relacionamento. Quanto mais eu me conheço, mais dou facilidade para me relacionar, né? Porque eu vou me assegurando de inseguranças, né? Vou, na verdade, trabalhando algumas questões que eu tenho em relação a mim mesma, para daí a minha parceria não sentir tanto assim negativamente. Claro, a gente costuma falar que relacionamento é espelho, né? Então, assim, o outro mostra muito bem quem eu sou. A minha relação mostra muito bem como eu sou. Então, se ela está nesse momento assim de aflição, é muito indicado ela procurar auxílio, né? Uma terapia com psicólogo é muito importante para, na verdade, identificar que pontos são esses. Porque, na verdade, essa parceria dela está muito mais recebendo toda essa consequência dos sentimentos dela. Então, assim, não é a parceria, é muito mais eu comigo mesma. Nossa, espero que tenha ajudado, hein, colega? Mais uma. Namoro há 3 anos, tem sido 3 anos difíceis. Muitas brigas, crises e ciúmes. Ele diz que a namorada dele tem tido muitos problemas. Um deles é a imaturidade. Olha lá, hein? Muito ciúme, certo? Ciúme da família, dos amigos. Passaram a quarentena juntos, 6 meses, mais ou menos juntos. Percebi muitas coisas que me desestimularam. O que faço agora? Ele não tá conseguindo romper de jeito nenhum, com medo do que pode acontecer após isso. Responda-me se for capaz. Nossa, realmente. Tá pensando nela, né? Com certeza, mas assim, No nesse outro. momento é preciso pensar nele, Nele. né? Quanto mais eu penso no outro e me dou, menos eu vivo a mim mesma. Né? Então é necessário que nesse momento ele pense, cara, se eu não tô numa relação legal, se eu não tô em um momento legal pra vivenciar isso aqui, é melhor parar agora, porque pode ficar pior. Você Pode alimentar algo que não tá legal, fica pior. Então, assim, nesse momento, pensa um pouquinho em você e auxilia ela a procurar auxílio mesmo, ajuda terapêutica. Porque pra essa insegurança, o ciúme, ele vem muito da insegurança, né? Então, assim, ela precisa trabalhar isso. Muito bem, obrigada, Laila, por responder as perguntas. Ai, gente, olha, eu vou, inclusive, encaminhar esse assunto lá pro Instagram, tá? Pra vocês mandarem perguntinhas e as respostas virão lá, porque são tantas perguntas. Carol, tem uma observação pra fazer sobre essa pessoa que tá se sentindo desgastado, não tá conseguindo terminar de jeito nenhum. Será que não existe ainda um amorzinho aí? Olha só que Existe um interessante. medo, né? É que a Na gente fala pergunta. em amor e esse amor romantizado, esse amor que vem desde a época medieval pra cá. O que as pessoas esquecem é que esse amor, o amor é maravilhoso, mas ele é muito verdadeiro quando é de filho para pai, de pai para filho. Entre homem e mulher existe outra coisa, que é quase um comum acordo. Mas o que é que acontece? Quando a gente se relaciona com alguém logo de imediato, a gente tem a paixão. Essa paixão, alguns teóricos dizem que dura 6 meses, outros dizem que duram 8 meses, 1 ano, até 1 ano e meio. Passado isso, tem esse processo de idealização. Esse processo de idealização, ele cai. Ou seja, fulano não é mais como eu achei que era. Quando, na verdade, fulano sempre foi, só que você não conseguia enxergar. Não observava. Porque você estava naquele encantamento da paixão. Ai, gente. É bem diferente. E todo o resto, todos os anos que vem depois, é uma tentativa de resgate daqueles primeiros meses. E quando ela está passando por essa situação, talvez já seja o período onde ela está percebendo coisas, detalhes que antes ela não conseguia enxergar porque estava encantada. Tanto um quanto o outro. O mecanismo de defesa dela é o choro, é a lágrima. Aí fala uma coisa interessante, é a maturidade. Bem, a gente precisa saber o que é essa maturidade. Porque as pessoas até desconhecem maturidade, na verdade. Fica muito vago, né, pra responder aqui. Porque maturidade nada mais é que a capacidade de se desprender de prazeres. Se você consegue, então você tá indo no caminho. Ai, gente, passava horas aqui conversando. Mas olha, agora a dica é minha, tá? Posso? Sim, Posso claro. opinar? Seguinte, minha dica é, que tal você com sua família, com seu parceiro, sua parceira, se reunir, deixar a ansiedade de lado e fazer, né, juntos, uma receitinha. Se unir na cozinha. Não é? Delícia, Não é legal? delícia, muito Gostou da bom. dica? É Aprovado, prazeroso, Carol? é prazeroso. Então Da minha dica? Olha, delícia CDB hoje, um bolo de banana fit. Inclusive, pode levar aí maridão, a esposa, namorado, parceiro, pra depois se exercitar. Né? Gostou da dica também? Adorei, né? Prazerosíssimo. Fazer as coisas a dois. Olha, Delícias TDB de hoje é um bolo de banana fit, o Arão que traz os detalhes pra você. Dá pra fazer em família e dá pra fazer com parceiro e com a parceira também. E a receita que nós iremos aprender hoje é com uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros. E, inclusive, o nosso país, o Brasil, é um dos maiores produtores e importadores, a banana. E quem vai nos ensinar a fazer essa deliciosa receita
é a nutricionista Caríndia. Caríndia, explica pra gente que receita é essa. Eu soube que ela é até fit. É uma receita assim bem prática, né? É rápida de preparar e a gente não vai levar farinha de trigo e nem vai levar açúcar. Para preparar essa receita, você irá precisar de uma banana, um ovo, 2 colheres de farinha de amêndoa, 2 colheres de aveia de flocos finos, 1 colher de açúcar de coco, 1 colher de café de fermento biológico, canela em pó e noz moscada a gosto, 2 colheres de sopa de granola, 1 colher de castanhas oleaginosas e meia colher de sopa de manteiga. Começamos pela banana. Vamos? Ela, na realidade, é o nosso carro-chefe, né? Ela que vai fazer a textura da massa. Você machuca a banana e, assim, quanto mais madurinha, melhor, tá? Em relação, porque como não vai muito açúcar, é interessante que ela vai fazer o adocicado da receita e a textura da massa. Aí vem o ovo, aí você mistura. Por que eu uso a noz moscada? Além da questão de sabor, ela vai tirar um pouquinho daquele cheiro de ovo, tá? Aí eu gosto de adicionar. Aí eu coloco só uma Ralado na hora. raspinhas. Mas se você... Aí tem loja especializada que já vende já raspadinho. já raspadinho. Eu gosto mais dela assim porque ela não estraga tão facilmente, tá? Misturo a canela, né? Quanto de canela? Banana e canela, combinação perfeita. A gosto, tá? Eu coloco mais ou menos assim uma pitada. O outro ingrediente, o açúcar de coco, ó, para vocês verem ele mais escurinho. Aqui vai a aveia, tá? Aqui eu acho que é o ponto chave assim da receita em relação às farinhas, né? Porque a farinha de amêndoa, como já deu a textura, né? Uma textura bem interessante. E para dar um saborzinho amanteigado, não é uma quantidade grande, tá? Já que a amêndoa já dá esse amanteigado. Eu coloco assim, mais ou menos meia colher, tá? Meia colher de... Para você pegar a colher. Enfim, meia colher rasinha, ó, de manteiga. Por último, o fermento, que vai 1 colher de chá. Pronto, aqui a massa pronta. Eu incorporei, na realidade, uma crocância, né? Eu utilizei, para colocar em cima dessa massa, eu utilizei uma granola, tá? Essa granola não tem açúcar, mas se você quiser utilizar com açúcar, beleza. É aqui, essa granola, com essas castanhas, eu vou dar uma leve amanteigada no fogo para poder colocar em cima dessa massa para poder ir pro forno. Numa frigideira, você derrete 1 colher de manteiga e em seguida joga a granola. Mexe e desliga rapidamente. Depois desse passo no fogão, a Caríndia agora vai nos ensinar como montar os bolinhos. Ela separou até umas forminhas aqui. Isso, essas forminhas de silicone que a gente utiliza, porque eu acho que é mais fácil de desenformar e não precisa untar. Vamos lá. Com os bolinhos montados, é só levar ao forno pré-aquecido em 250 graus. Depois de 10 minutinhos, é só tirar do forno, desenformar, colocar no prato e servir. Minha gente, muito bom a receita, muito delicioso. A massa fica bem molhadinha e o crocante, né, das frutas secas, muito bom. Mais uma vez eu protesto, Arão. Internacional, não chegou pra gente essa receitinha fit, viu? Fica aqui minha indignação, mas eu espero receber semana que vem. A esperança é a última que morre. Obrigada, meus queridos, pela presença, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, meu. Até a Maravilhoso. próxima. Vamos perguntar a Lauro, que ele tá chegando com um plantão alagoano.